Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, trazendo a sequência daquilo que nós estamos estudando nas últimas gravações, que são as cinco solas da Reforma Protestante, como é conhecido, né? Nós já vimos a questão do sola gratia, somente pela graça, somente pela fé, sola fide, e hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do solus Christo, somente por Jesus Cristo a salvação, porque as cinco solas, esses cinco somentes fixados por Martinho Lutero na Reforma Protestante, está ligado à salvação, como se dá o processo da nossa salvação, como nós podemos conduzir a nossa vida de maneira que cheguemos à salvação. E estes termos que nós usamos são muito importantes que compreendamos, é muito interessante que nós possamos ver na íntegra o que significa chegar à salvação, salvos do quê, estamos caminhando para onde, nós devemos observar, né, de fato, cada palavra que é usada para que não seja só um jargão, para que não seja só palavras somente palavras de impacto, aquelas palavras para mexerem com o emocional, mas não. Principalmente, nós precisamos compreender a salvação de maneira racional e compreender que a salvação existe somente em Cristo Jesus. Salvação do quê? Salvação da morte eterna, porque nós estamos caminhando para a vida eterna. Então, temos que buscar a salvação. Se caminhamos para a morte, podemos em Cristo Jesus encontrar a vida na ressurreição e a vida eterna, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, como a palavra de Deus nos diz no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, falando: irmãos, quanto à situação dos mortos, né, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês ignorem uma verdade como aqueles que não têm esperança. Pois o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos que estiverem terão seus corpos transformados, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Então, a salvação para a vida eterna, ela é proposta por Cristo, mas somente em Cristo. E por isso que dentro da percepção das cinco solas, os cinco somente, nós temos somente pela graça, somente pela fé, e agora o terceiro aspecto que nós estamos vendo, somente por Cristo. Mas o que significa ser salvo somente por Cristo? Nós temos que compreender, como eu venho dizendo, já disse nos outros pontos que nós passamos também, que a salvação não é simplesmente crer que Jesus existe, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, se esvaziou de Deus para nos mostrar como um homem cheio do Espírito Santo, como uma pessoa, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode viver a sua vida de integridade, de fidelidade, segundo a palavra de Deus, e chegar à salvação. O apóstolo João, ele escreve no Evangelho, no primeiro capítulo, que Jesus, ele veio para o que era seu, o mundo todo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Agora, o que significa crer no nome de Jesus Cristo? Não é simplesmente acreditar que ele existe, que ele se fez carne e que ele é o Filho de Deus. Esta expressão do crer envolve a decisão de obediência, a decisão
de reproduzir em si mesmo os ensinos, a vida, o pensamento de Jesus Cristo, para que nós cheguemos ao ponto que também chegou o apóstolo Paulo, também chegaram os discípulos que se tornaram apóstolos e todos os seguidores de Jesus que alcançaram a salvação. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é isto que é ser discípulo, é ser um imitador de Cristo, reproduzir a vida de Cristo, a ponto em que o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é nesse aspecto que nós temos que observar. O que significa isto? Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Significa que eu penso como ele, que eu tomo as decisões segundo os seus ensinos, segundo os seus parâmetros. A salvação é um parâmetro em Cristo. Por isso que a salvação está acima da expressão denominacional, do vínculo religioso. Por quê? Porque Deus não procura pessoas da denominação A, B ou C. Deus procura, como Jesus mesmo nos ensina, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o que quer dizer isto? Adoradores que adoram o Espírito são guiados pelo Espírito de Deus para interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, tendo ela como regra de fé e prática. Então, ser guiado pelo Espírito também é ter os frutos do Espírito: o amor, a paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, paz, alegria. Então, nós temos frutos do Espírito porque somos guiados pelo Espírito como filhos de Deus, como fala em Romanos 8, versículo 14 em diante. Nós somos guiados pelo Espírito Santo porque somos filhos de Deus, e todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, Jesus, ele na sua humanidade, ele se esvaziou de Deus e mostrou o que é ser um homem guiado pelo Espírito Santo, o que é ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo, o que é ser uma criatura que se torna filho através dos ensinos de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo. Então, eu estou explicando isso para vocês perceberem que não basta dizer que crê que Jesus existiu, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que Jesus está vivo. Não é somente crer que nos conduz à salvação, mas é a prática da palavra, buscando integridade e fidelidade, crescimento e compreensão para que a nossa vida seja um louvor a Deus, para que a nossa vida seja semelhante à vida de Cristo Jesus, a ponto de nós dizermos que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, porque pensamos como Ele, agimos como Ele, vivemos como Ele. Aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto ele nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aqui o apóstolo Paulo está apresentando a expressão de Cristo Jesus como único mediador. Único mediador por quê? Porque Jesus ele viveu na sua humanidade.
E existe uma diferença que deve ser compreendida daquilo que é o mediador e daquele que é o intercessor. Ele fala que nós devemos ser intercessores, né? Interceder uns pelos outros. É claro que Jesus também é nosso intercessor, mas nesse texto ele é apresentado como mediador. Qual é a diferença de um mediador e de um intercessor? O intercessor é aquele que fala por você. O mediador é você que fala e ele está ponderando a situação. Ele está ali na interlocução daquele diálogo. O mediador, ele não fala por você. Quando você faz a oração, você fala diretamente com Deus, o Pai. E Jesus é o mediador. Ele está ali mediando esta conversa dentro da oração, porque a palavra de Deus fala que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E aí, muitas vezes também, como diz em Romanos capítulo 8, nós precisamos de um intercessor espiritual, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque tem muitos sentimentos, expressões emocionais, tem muitas questões que todos nós sabemos que não conseguimos expressar em palavras humanas. E aí o Espírito Santo traduz para que diante de Deus seja colocado da maneira correta aquilo que nós estamos querendo dizer. Então, nós temos o Espírito Santo como o nosso intercessor e temos Jesus como mediador, mediando esse diálogo na oração, né? Nós temos que nos colocarmos diante de Deus em oração e Jesus, como mediador, ele vai ouvindo a nossa oração e vai mediando o nosso diálogo com Deus. E é por isso que aqui no versículo 5 do capítulo 2 fala: porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que ele frisa Cristo Jesus, homem? Porque Cristo Jesus é o divino que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele viveu como um ser humano, ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que nós sofremos, ele foi tentado, ele sofreu injúrias, ele sofreu, né, as dores humanas, e por isso ele pode ser o mediador, porque aquele que passou pelo mesmo sofrimento pode intermediar. Aquele que já teve uma dor renal, por exemplo, uma dor de pedra nos rins, ele sabe que quando uma pessoa fala que está com uma dor renal, que aquilo não é uma coisa tão superficial, não é um incômodo superficial, que a dor realmente incomoda, que a dor realmente, às vezes, impossibilita até da pessoa fazer alguma tarefa. Agora, quem nunca teve esse tipo de dor, às vezes não tem uma empatia tão grande, porque não consegue mediar, porque ele nunca sentiu aquilo. Então, o mediador, ele está junto com você no diálogo, mas ele não está falando por você. Quem fala por você é um intercessor. Quando você intercede por alguém diante de Deus, você está falando por ele. Então, muitas vezes, tem pessoas que precisam da nossa intercessão, porque ele mesmo ainda não sabe orar, ou muitas vezes ele está tão desanimado e tão longe de Deus, que ele não busca Deus em oração. E aí nós buscamos no lugar dele, nós falamos por ele e pedimos que o Espírito Santo o alcance para que ele se volte para Deus, para que ele retorne a Deus. Aí você está sendo um intercessor, que é o que fala aqui o versículo 1 de 1 Timóteo 2. Antes de tudo, pois, exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Então, nós somos colocados como intercessores junto a Deus. E na nossa intercessão, temos Jesus Cristo como nosso mediador, que está nos conduzindo à salvação. Então, como que nós
podemos compreender, começar a compreender a salvação, né? Como chegar até a salvação? Primeiro, compreendendo que Deus, em Cristo Jesus, habitou entre nós e ele sabe as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas debilidades. Ele está atento para nos oferecer aquilo que nos dá ânimo, força e consciência nas decisões que devemos tomar para que a nossa vida seja de fato agradável a Deus, para que nós de fato sejamos cristãos. E isto não basta dizer que você simplesmente crê em Cristo Jesus, porque isto, crer em Cristo Jesus, é o primeiro passo do aspecto da salvação. Quando a palavra de Deus nos diz crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, este crer não é o ponto final, ele é o ponto inicial. Nós começamos a nossa relação de fé a partir daquilo que nós cremos. E o crer exige a prática, exige a obediência, exige a busca da fidelidade, da integridade na palavra de Deus. Porque se fosse simplesmente crer, como diz o texto de Tiago, até os demônios seriam salvos também. Porque Tiago, ele escreve, crê tu que existe um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, se crer fosse a única condição para a salvação, então até os demônios seriam salvos. Mas isto não é verdade. Crer é o primeiro passo, é o primeiro aspecto. E o crer significa o quê? Que eu acredito nos ensinos de Jesus, que eu acredito na palavra de Jesus, que eu acredito que tudo que Jesus viveu, ensinou a respeito da vida na humanidade, na espiritualidade, na ressurreição, né, eu creio que tudo é verdadeiro. E por acreditar que tudo é verdade, eu coloco em prática na minha vida. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 12 em diante, nós temos um resumo de um aspecto do desenvolvimento da salvação em Cristo Jesus. Voltando a frisar, nós estamos falando aqui do terceiro aspecto das 5 solas. O primeiro é sola gratia, o segundo, sola fide, somente pela graça, somente pela fé, e o terceiro que nós estamos vendo é o solus Christo, somente por Jesus Cristo a salvação. E aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 em diante, o texto ele diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, como se dá o desenvolvimento da salvação nesse resumo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe, né, a carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Observe que, como eu já disse, crer é o primeiro passo, mas daí exige o desenvolvimento da salvação, que é um processo diário, que faz parte da nossa santificação, do crescimento no conhecimento em Deus.
Então, versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isto? Então, o primeiro aspecto do desenvolvimento da salvação, ele coloca aqui que é a obediência. E nós devemos obedecer em todo o tempo. Obedecer não somente com a salvação implícita por causa da presença de Cristo, mas mesmo naqueles momentos que nós sentimos ausência, precisamos obedecer da mesma forma. Paulo está falando da sua humanidade, claro, né? Mas as pessoas não podem ter a ideia de obedecer a Jesus somente no espaço religioso. O espaço espiritual onde Deus habita é você. Você não pode estar cristão, você tem que ser cristão, porque ser é o que você é a todo momento. Tem pessoas que falam: ah, mas eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ficar ouvindo um estudo bíblico, eu não tenho tempo para me dedicar às questões espirituais. E aí eu pergunto para essa pessoa: quanto tempo você precisa para ser homem? Quanto tempo você precisa para ser mulher? Quanto tempo você precisa para ser humano? Né? Você não precisa de tempo para isso, porque você é o que é em todo o tempo. Ser cristão é exatamente isso, é ser o que é em todo o tempo. Você não pode ser cristão somente em momentos espirituais, somente nos momentos em que você está ligado à igreja, somente nos seus momentos de oração, somente no momento em que você lê a Bíblia. Não, você tem que ser cristão a todo tempo, em todos os lugares. Então, o desenvolvimento da salvação, ele começa pela obediência, né? E esta obediência nós temos que caminhar nesse desenvolvimento. E ele vai falar que essa desenvolvimento da salvação deve ser com temor e com tremor. Temor quer dizer o quê? Temor deve ser zelo, cuidado, atenção às coisas de Deus, às questões espirituais. E com tremor é com respeito, com toda a reverência, com toda a obediência. Por quê? Porque Deus é quem efetua tudo, né? Tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós devemos fazer tudo de que maneira? Olha o versículo 14 aqui que ele diz: Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis diante de uma geração pervertida e corrupta. Então, nós devemos praticar a palavra de Deus em amor, em bondade, em sinceridade, integridade, fazendo sempre aquilo que é agradável a Deus, segundo a Bíblia, segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele nos orienta, né? Então, nós temos também aqui o capítulo 4 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, também dentro dessa perspectiva que somos salvos somente em Cristo, aqui diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia neles eles estado com Jesus. Então, não há outro nome, não há salvação em nenhum outro, porque somente nele importa que sejamos salvos, né? Por quê?
Somente através de Jesus é que nós temos a salvação para a vida eterna. Não temos a salvação em nenhum outro, né? O irmão Zaqueu, ele colocou aqui na transmissão do Instagram, né, que ele já usou Marcos 16:16 para estudo bíblico, apontando para a salvação. E ele está perguntando se isso está correto, né? Aqui, Marcos 16:16 é o texto que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, dentro do aspecto da salvação, né, nós temos, como eu já disse aqui, né, que está correto, mas este é o primeiro passo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por que que ele não aplica a condenação ao vínculo do batismo, né? Porque quem não crer realmente não vai ser batizado. Agora, o que significa crer? Voltando e reforçando a ideia. Crer não é simplesmente acreditar. Se você acredita, você pratica. Crer não é somente obter a informação. Crer é, de fato, você absorver uma verdade e esta verdade mudar o seu comportamento. Então, se você crê que você tem que ser guiado pela palavra de Deus, você tem que colocar em prática os seus ensinos. De que maneira? Né? Colocando em prática os mandamentos de Deus. Jesus, ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós temos que seguir a palavra de Deus na sua integridade. É claro que nós não somos perfeitos, somos falhos, temos limitações, mas isso não deve ser um parâmetro de conformismo. Pelo contrário, nós devemos superar em Cristo Jesus as nossas limitações, superar as adversidades e em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nós podemos ser e somos mais que vencedores. Então, crer, como está aqui em Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Tá, mas o que é crer e ser batizado? Ele creu, né, na palavra de Deus, colocou essa palavra em prática, passou pelo batismo, porque é a confirmação da sua fé, daquilo que ele acredita. Então, se ele tinha algum vício, ele deixou de lado, ele deixou de beber, ele deixou de fumar, ele deixou de fazer alguma coisa que Deus não aprovava, que era ilícito, ele deixou de mentir, ele deixou de enganar, ele deixou de adulterar. Então, o crer, ele envolve uma mudança grande de comportamento. Ele envolve uma mudança de comportamento para o parâmetro dos ensinos de Jesus Cristo. Então, não é simplesmente falar que eu acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas colocar em prática os seus ensinos. Voltando aqui ao texto de Atos 4, versículo 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo que importa que sejamos salvos, né? Então, não há outro nome, ninguém é salvo por outra maneira a não ser por Jesus Cristo, mediante a palavra de Deus, que nos santifica e que nos conduz para a verdade e para a vida eterna. Temos que buscar o Espírito Santo em nossa vida. Aqui nós temos o texto de Romanos, capítulo 8, que eu já citei, aqui o versículo 14, que ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É compreender a Bíblia através da instrução espiritual e colocar em prática na sua vida. É ter frutos do Espírito Santo, é ter dons espirituais.
o dom de socorro, o dom de empatia, de estender a mão para o próximo, de estar atento à voz de Deus a todo momento. Então, nós devemos ter uma postura diferenciada como cristãos. Então, busque este conhecimento de como chegar à salvação em Cristo Jesus e, acima de tudo, ter a consciência de que somente em Cristo Jesus é que nós temos salvação para a vida eterna. Somente em Cristo Jesus, como diz o texto de Atos, né, capítulo 2, o versículo 4, ali, onde diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro que importa. Aliás, desculpem, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo que importa que sejamos salvos, né? Também o texto de Filipenses vai dizer que Jesus Cristo se esvaziou de Deus e nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5, o texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E aí, também, nós temos o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nós temos o texto ali onde fala a respeito do evangelho de Jesus Cristo. E é o texto onde o apóstolo Paulo, ele vai falar que, ainda que seja um de nós, ou ainda que seja eu mesmo, ou um de nós, ou ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além do que nós pregamos em Cristo Jesus, que seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Então, o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, ele fala que não pode haver acréscimos dentro da palavra de Deus, né? Por isso que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, porque entre vários textos nós temos esse texto que é muito forte, aonde o apóstolo Paulo está dizendo que ainda que fosse ele ou mesmo um anjo vindo do céu que pregasse algo que vá além do que eles pregaram e ensinado por Cristo Jesus, que seja maldito, ou seja anátema. Então, nós devemos buscar integridade. E o que é buscar integridade? Para concluirmos aqui esse estudo da salvação somente em Cristo Jesus. Nós temos o texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo 8 em diante. Olha o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco.
Então, como é ter uma vida cristã? Como é ter uma vida íntegra, uma vida fiel? Ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? É aquilo que Deus nos apresenta que está na sua palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Na sua vida, você tem buscado manter tudo o que é respeitável? Né? Qualquer pessoa pode chegar na sua casa a qualquer momento que não vai ter nada ali que venha manchar a sua integridade, nada que você vai sentir vergonha. Alguém pode pegar o seu celular e vasculhar o seu celular e não vai encontrar nada que te leve à vergonha pública, né? A um vexame público, a você ser envergonhado por aquilo que você está escondendo. Então, é o que ele coloca aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Tudo que é justo, justo é o que está em paralelo com a vontade de Deus. Tudo que é puro, que haja pureza na sua linguagem, nos seus pensamentos, no seu vestuário, nas suas amizades, no seu jeito de ser, né? Tudo o que é amável, né? Tudo o que é de boa fama, né? Então, se não tem boa fama, não faça, não pratique, né? Se há alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que está ocupando o seu pensamento? Tem um ditado antigo que até virou filme, né, que fala que cabeça vazia, oficina do diabo, né? Tem um filme aí da Brasil Paralelo que se chama Oficina do Diabo, que é um filme muito bom para as pessoas verem a ação do inimigo de Deus, né, para compreenderem. Mas o que tem ocupado o seu pensamento? O que você tem colocado nos seus ouvidos, diante dos seus olhos? Qual tem sido o seu comportamento, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento no trabalho, com os amigos, né, com o seu vínculo espiritual e eclesiástico, como tem sido a sua vida? Se há alguma virtude ou se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós devemos buscar a cada dia fidelidade, integridade, para que a nossa vida seja um louvor a Deus e nós não tenhamos, de fato, nada do que nos envergonhar. Então, que o Espírito Santo nos conduza e que nas nossas falhas, nas nossas limitações, sejamos corrigidos pelo Espírito Santo e que o Senhor nos faça cada dia mais instrumentos em suas mãos para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho através da nossa vida, não apenas com palavras. Aliás, falar, né, é desnecessário quando você já tem uma vida de integridade. Fale através das suas ações. Como diz Tiago, fé sem obras é morta. Então, não basta apenas declarar que você tem fé. As suas obras têm que ser compatíveis, têm que ser, né, de acordo com o seu discurso. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela direção do Espírito Santo, pela maneira que o Senhor nos instrui e fala conosco. Sabemos que a salvação é somente em Cristo Jesus. É por isso que colocamos a nossa vida diante do Senhor através dos méritos de Cristo, porque sabemos que, através da sua morte, ressurreição, do seu perdão, da sua graça e misericórdia, é que nós somos restaurados, somos preenchidos pelo Espírito Santo e guiados para a salvação e para a vida eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos transforme, nos dirija, nos conduza e que cada dia mais compreendamos da tua palavra e da tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa palavra, essa mensagem, e que o teu Espírito Santo
promova o crescimento e a transformação necessária a cada um. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados, transgressões, culpas e iniquidades, que o Senhor nos faça cada vez mais íntegros em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.